Pai de infinita bondade, que nesse momento todos nós que estamos aqui reunidos em torno do seu Evangelho, do Evangelho de Jesus, todos nós encarnados, desencarnados, online, presencial, todos nós estejamos aqui com nossos corações abertos, estejamos prontos a abandonar hábitos antigos, estejamos prontos a olhar hábitos antigos que devem ser modificados. Hábitos, às vezes, que repetimos por milhares e milhares de anos, mas que nós tenhamos um olhar mais abrangente de nós mesmos, comparando o que somos, como pensamos, com o texto que vamos ler hoje. Que essa reflexão, esse momento possa trazer cliques no nosso pensamento, para que nós tenhamos mais força e mais energia para combater a nós mesmos. Muito obrigado, Pai, por essa nova oportunidade que estamos recebendo e que nós saibamos aproveitá-la. Que assim seja. Do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos continuar conversando sobre a indulgência, hoje sobre a instrução dos Espíritos, o item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado que deve ser posto de lado para a escalada da montanha do progresso. Por que então serdes tão clarividentes com o próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar entre quedas? Crede nos Espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para acreditar-se superior a seus irmãos encarnados, em virtude e em mérito, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos dos outros, atendo-se a ressaltar o que nele há de bom e virtuoso. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas, em seus mais ocultos recantos, o germe de alguns bons sentimentos, vivaz centelha de essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e benigna. Felizes os que te conhecem e aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho está iluminado e, em toda a extensão da estrada, podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de se chegar ao fim. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para todos e amor a Deus sobre todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e é impossível amar verdadeiramente a Deus sem praticar a caridade, a qual ele fez lei para todas as criaturas. Do Fetré, bispo de Neves, Bordeaux. Então vamos continuar expandindo as nossas mentes, conversando sobre a indulgência, com o auxílio de mais um espírito que traz mais uma reflexão importante, trazendo um ponto de vista que faz a gente percorrer a nossa intimidade para aplicar esses ensinamentos de forma que esses ensinamentos eles cumpram o papel que está estabelecido para eles, esse papel de renovar as nossas mentes, né? De transformar as nossas mentes, colocando cada um de nós numa nova situação mental. E essa situação mental que a gente gostaria de refletir no dia de hoje,
colocado por esse Espírito, ele traz, a gente vai pegar essa primeira fala dele para a gente conversar, da gente ser severo conosco e indulgente com a fraqueza dos outros. É um passo grandioso quando a gente consegue realizar esse ato, porque nós temos um vício, que é o vício de atenuar as nossas faltas, encontrando desculpas para tudo aquilo que a gente realiza. E a gente destaca as fraquezas dos outros com uma habilidade muito grande, desde que nos interesse destacar esses defeitos, essas fraquezas do outro, e a gente às vezes até esquece que a gente tem um conhecimento espírita, que a gente é cristão, se por acaso a gente não for espírita, se a gente é cristão. Se a gente é cristão, a gente tem por dever, representando o Cristo, de buscar esse olhar correto para as nossas atitudes e para as atitudes dos outros. Isso, obviamente, a gente precisa compreender muito bem o que é essa indulgência com a fraqueza do outro. Não significa que a gente vai deixar de ver o mal, porque aí seria da nossa parte uma falha, porque a moral ela tem que fazer parte do guia das nossas mentes, ela tem que ser uma bússola que orienta para onde a gente está direcionando as nossas tomadas de decisão. E indulgência com a fraqueza é fazer o que a gente até conversou no evangelho de ontem, uma das atitudes é a gente dar suporte aos fracos, porque aqui ele está falando, fraqueza dos outros, a indulgência com a fraqueza dos outros. Então a gente ser indulgente com essas fraquezas significa que a gente tem que fortalecer os fracos que têm esses declínios, porque às vezes eles são moralmente fracos, mas às vezes são poderosos no mundo, na matéria. E nós temos esse dever moral de mostrar para eles que é possível eles abdicarem dessas fraquezas que fazem com que esse abismo de corrupção que ele está falando aqui, que está presente no coração humano, ele seja trabalhado, porque a indulgência pede, e aqui ele fala dessa caridade prática, porque a caridade não é só dar algo material para alguém. A caridade é também a gente, na medida do possível, na medida do permitido e na medida do aceitável, a gente levar ao outro informação moral para ele. Se ele está cometendo um ato ilícito, a gente tem o dever moral de auxiliar essas criaturas. E às vezes o auxílio não é nem direto, às vezes o auxílio é um auxílio indireto, não compactuando mentalmente com as atitudes, não aceitando às vezes situações que são propostas pelas criaturas e que são contrárias à lei de Deus. Elas contrariam o básico daquilo que a gente conhece, e se a gente compactua com isso, a gente não está sendo indulgente nem caridoso para com essas criaturas. E eu vou destacar um ponto que a gente até conversou bastante no sábado, que é com relação à mulher adúltera. Jesus não compactuou com a transgressão da mulher, mas ele agiu com indulgência e com caridade, mas deu essa grande demonstração para todos nós que nós não podemos compactuar com o mal. A gente vai fortalecer aquele que está fraco e vai dar o suporte
para aquele que é forte, para que ele use a força dele dentro da moral. A gente vê quando Jesus ampara Saulo de Tarso e faz com que ele, com a força íntima que ele possui, né, se torne Paulo, e Paulo se torna o que a gente conhece. Então a gente vê nessas situações do dia a dia de Jesus, quando esteve aqui conosco, importantes exemplos de caridade combinado com todas as virtudes possíveis que a gente consegue enxergar, mas virtudes estas que a gente vê que é possível serem realizadas sem que a gente transgrida outras leis. Porque às vezes a gente quer ser caridoso com alguém, mas é como a gente falou, né? A gente compactua da falta. Então, Jesus, naquele instante com a mulher adúltera, ele é caridoso com ela, mas ele não compactua com os atos que ela realiza, orientando ela a não mais realizar aqueles atos. Eu acredito que nós todos temos condição de fazer isso, não é? E às vezes a gente não percebe o alcance que cada um de nós tem, né? A força que cada criatura tem para a transformação das coisas no mundo. Óbvio que para isso, né, demanda que a gente exercite a nossa inteligência, exercite o olhar correto sobre todas as possibilidades que Deus tem colocado para nós de exercer esse conhecimento, né? De exercitar esse conhecimento, de agir a todo instante dentro desses princípios. É possível se nós nos esforçarmos para isso. É possível se a gente abdicar de nós mesmos, se a gente não se rebelar contra Deus e, pelo contrário, se a gente, ao invés de se rebelar, a gente seguir a Deus. Enxergar Deus verdadeiramente como um pai e colocar nas mãos dele aquilo que deve ser colocado, fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que a gente já sabe que é moralmente correto e não abdicando em nenhuma hipótese, né? A gente rejeitando os nossos desejos mais íntimos, aonde às vezes a gente tem as nossas certezas absolutas e muitas vezes a gente está transgredindo a lei de Deus, né? Muito facilmente. Volto de novo, né, no exemplo do Saulo de Tarso, que para ele estava enxergando cumprir a lei e estar próximo de tudo que era correto com a justiça que ele procurava fazer. Só que ele transgredia leis as mais básicas, né? E na ignorância, na fraqueza mental nossa, a gente faz isso, né? A gente interpreta as leis ainda com os parâmetros que muitas vezes nos convém e não com os parâmetros que são necessários para interpretar as leis de Deus. Então eu vejo que ele traz aqui muitas reflexões boas para a gente poder exercitar, né? Ele toca em pontos que são pontos centrais, mas que permitem que a gente faça uma conexão mental muito grande com tudo isso que a gente está conversando nesses dias sobre indulgência, para conseguir realmente aprofundar em nós essa visão que ele está trazendo aqui, para a gente conseguir compreender essa plataforma que é a misericórdia. Ser misericordioso não é um ato isolado. Nenhum ato da criatura é isolado. Todos os nossos atos, eles são conectados. Tudo aquilo que a gente realiza interfere no nosso conjunto. E aqui no Evangelho a gente tem a possibilidade de ir paulatinamente segmentando cada ponto
e na hora que a gente entra no auxílio com esses espíritos, a gente consegue ir aprofundando cada vez mais em alguns pontos. É como uma mina, né, onde você está explorando algum, né, metal, algum minério, alguma coisa preciosa, e você vai abrindo, né, caminhos para poder encontrar aquilo que você deseja. O Evangelho é isso, né? O Evangelho é uma grande mina de ouro, né? Onde a gente vai explorando e com uma grande vantagem, né? Todo lugar que você vai lá e explora, você tira alguma coisa. Nunca no Evangelho você sai de mãos vazias, né? Eu acho que a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus, quando ele apresentou esse trabalho para nós e com a doutrina espírita, expandindo o olhar através de cada uma dessas comunicações que compõem o conjunto do Evangelho, vai fazer com que a gente instrumentalize nossa mente para que a gente talvez não se torne nesse momento específico indulgente e misericordioso, mas a gente já consegue trabalhar cada vez mais as nossas ações diárias com esses fundamentos para auxiliar nas nossas ações, que elas estejam imantadas com essas ações de misericórdia que ele está colocando aqui, onde a gente ressignifica essas nossas ações no dia a dia e onde a gente vai repensando cada vez com mais intensidade no ato que eu realizei. A gente avalia o nosso dia e pode se perguntar se a gente, em alguma situação, foi mais indulgente conosco do que com aquele que a gente conviveu, vivenciou, qualquer situação que seja. A gente pode pegar o dia e pegar essa reflexão, e percorrer ele. E percorrendo a gente vai ver se a gente usou disso que ele está falando aqui para nós, de realmente essa severidade conosco, de ser caridoso realmente com aquela situação que a gente se deparou, ou se a gente se deixou levar pelo homem velho. Porque toda vez que a gente falha na aplicação disso que a gente está conversando, a gente acionou o homem velho, ele sobrepôs o homem novo que nós estamos construindo. E a gente precisa olhar isso, porque se a gente não olhar se a gente está fazendo ou não essa sobreposição, a gente não vai ter o ponto de comparação para no dia seguinte buscar, através desse comparativo, agir da forma correta. A gente já está conversando há vários dias sobre esse capítulo. E a indulgência, mais ainda, vários dias falando sobre indulgência. E ele está fragmentado de forma que a gente possa trabalhar, mais do que uma semana, olhando se a gente está sendo ou não. Porque o Evangelho não é só agora, é esse tempo que a gente agora tira para poder se aprofundar um pouco mais, a gente colocar o carregador na tomada para carregar as energias, para aí a gente estar com a bateria carregada para poder usar o instrumento. Então esse é um momento onde a gente recarrega as nossas forças, alimenta a nossa mente, instrumentaliza para aí a gente ir para campo utilizando esse conhecimento, que é um conhecimento eterno, e uma vez que nós tenhamos nos aprofundado nele, nós vamos com certeza cada vez mais conseguir se aprofundar nessa mina que a gente falou.